Como o nosso programa ele fala em equações, fala em sistemas, fala em funções, a gente tem que saber que tipo de conjunto eu estou lidando, tá? Então a gente vai trabalhar agora os principais conjuntos numéricos, identificação dos principais conjuntos numéricos. Então a gente começa, pessoal, com a ideia muito simples, que é a ideia do conjunto dos números naturais. Então o que a gente tem por natural? O conjunto dos números naturais é o conjunto formado por todos os elementos que surgem naturalmente numa contagem. Quando a gente vai contar, a gente está lidando com os naturais, ok? Então a gente faz esse movimento, ó. Conjunto dos números naturais, a gente faz assim, ó. A gente tem a representação como um N com barra dupla, e aí a gente vai lançando, ó, a ausência, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades e assim sucessivamente, ó. Esse é o famoso conjunto dos números naturais, ok? Bom, depois do conjunto dos números naturais, surge, observem, o conjunto dos números inteiros. E o que a gente leva em conta quando pensa no conjunto dos números inteiros? Aí é que está. O conjunto dos números inteiros é um conjunto que surge quando da necessidade do posicionamento, estar à direita, estar à esquerda. Então a gente tem todos os naturais, mais os seus simétricos. Então a gente faz esse movimento, ó. A gente representa Z com barra dupla, o conjunto dos números inteiros, e a gente faz assim, ó. Aqui a gente começa lá com menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, ó. Esse é o nosso conjunto dos números inteiros, tranquilo? Bom, feito isso, pessoal, observe, nós estamos construindo uma ideia para chegar onde a gente precisa. Então a gente está identificando os principais conjuntos numéricos. O próximo passo, quando a gente vai construir o próximo conjunto, já é bem mais delicado, tá? Então a gente vai começar pensando da seguinte maneira. Pensem que aqui assim a gente tem uma reta, tranquilo? Uma reta. Por ser uma reta, ela sempre vai ser infinita. Então o que acontece? Aqui nós temos o 0, aqui nós temos o 1, aqui nós temos o 2, aqui nós temos o 3, o 4 e assim sucessivamente. Reparem, nós acabamos de colocar naquela reta todos os números naturais, foi o primeiro passo nosso. Agora nós vamos colocar os inteiros. São os naturais, mais os seus simétricos, tranquilo? Então a gente tem que colocar aqui, ó, o menos 1, o menos 2, o menos 3, olha só, menos 4 e assim sucessivamente. Tudo bem? Mas lembre-se, uma reta a gente define como sendo sempre infinita, ok? Então a gente acabou de listar aqui na nossa reta o conjunto dos números inteiros. O próximo passo é formado por um conjunto que engloba, pessoal, uma gama gigantesca, infinita de elementos, tá? Quando a gente olha para cá, a gente está lidando com o infinito também, mas são infinitos diferentes que a gente diz. Então o que vai surgir agora? O próximo conjunto, ele é chamado conjunto dos números racionais. Aí é que está. Esse conjunto surge num momento em que eu preciso aprender a medir. Nem sempre uma medida vai ser inteira, às vezes eu preciso de uma parte. Então é nesse intuito que surge o conjunto dos números naturais. Obviamente, a gente já não pode mais representar assim como a gente representou os outros conjuntos. A gente tem um senhor problema. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos representá-lo assim, ó. Esse é o conjunto dos números racionais, a gente vai entrar por um Q, e a gente vai fazer este movimento. Quer ver? Ó? Olha só que legal. A gente diz que racional é todo número que pode ser escrito como uma razão. E uma razão ela é uma fração. Qualquer número que puder ser escrito dessa forma, ele vai ser um racional. Mas espera aí, quem é esse A e quem é esse B? É todo número que pode ser escrito assim, tá o quê? X, olha só, o A, perdão, pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros. E agora o detalhe, ó, inteiros
asterisco. O que é isso, o asterisco? O asterisco, pessoal, ele exclui o zero. Então, são todos os inteiros sem o zero. O que significa isso em termos práticos? Significa que a gente em nenhum momento vai poder dividir por zero. Essa é a ideia. Tranquilo? Então, todo elemento que puder ser escrito dessa maneira vai ser dito racional. Então, o que acaba de acontecer? A gente acaba, pessoal, de começar a tentar cobrir essa retinha. Então, a gente está, na verdade, colocando aqui uma porção de elementos. Ó. Quem é que vai entrar ali? Vai entrar o 2,3, por exemplo. Por quê? Porque 2,3 pode ser escrito como 23 décimos, que é uma razão. Tranquilo? Vai entrar aqui, gente, observa, o 2,71. Por quê? Porque isso aqui é 271 divididos por 100. Então, a gente está incluindo ali agora uma porção de elementos, mas a reta ainda não está coberta totalmente. Existem ainda alguns pontos em que eu não encontrei nenhum elemento ainda, vai surgir daqui a pouco, tá? Mas aqui, nesse momento, pessoal, cabe enxergar uma coisa maravilhosa, que é a famosa dízima periódica, que é muito explorada. Então, o que a gente leva em conta quando pensa em dízima periódica? Bom, pense assim. Periódica vem de período, período vem de ciclo, e ciclo indica uma repetição. Então, na prática, a gente está tendo uma repetição, está repetindo alguma coisa. Então, eu vou colocar para vocês, 0,44444 é uma dízima periódica, tranquilo? Se eu tivesse lá 0,3737 e assim por diante, também seria uma dízima periódica. Quando a gente consegue identificar uma repetição, um ciclo, a gente está identificando uma dízima periódica, tranquilo? Por que a dízima periódica ela é um número racional? Porque ela pode ser escrita como uma razão. Então, por exemplo, 0,444 corresponde a 4 nonos. 0,3737 é 37 divididos por 99. E a gente pensa assim, ó, qual o porquê desse 9, né? Isso é uma coisa que intriga muita gente. E é tranquilo, quer ver? Ó? É só pensar assim, quer ver? Ó? Para a gente entender a justificativa dessa ideia que eu coloquei no quadro para vocês. Se eu tenho lá 0,22222222, tranquilo? Eu vou dizer assim, ó, x é igual a 0,22222. Se a gente parar para pensar, a gente tem infinitos 2 aqui, tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar por 10 os dois lados da igualdade. Ó. 10 vezes x, 10x. E se eu multiplicar por 10, a vírgula numa casa, eu passo a ter 2,22222 e assim sucessivamente, ok? Bom, o que eu vou fazer? Bom, simples, gente. Eu vou diminuir. Ó, se eu diminuir um lado e diminuir o outro, acabou. Ó, 10x menos x, simplesmente 9x. Esse menos esse, como essa parte pós-vírgula é igual em ambas, eu posso só colocar aqui, ó, 2. Então, eu passo a ter x é igual a simplesmente 2 nonos. Tá aí, enxergamos o porquê do 9, ok? Bom, então a gente, tecnicamente, só precisa lembrar que quando você fala em dízima periódica, é só a gente colocar 9, conforme o número de 9 será colocado conforme o número de elementos desse ciclo, dessa repetição. Okay? Ali eu coloquei 2 noves porque eu tinha 37. Se eu tivesse 0,415, seria 415 divididos por 999. Tranquilo? Então isso é uma questão só de identificação. Bom, mas ainda, se eu quero preencher aquela reta, está me faltando alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Observa. Ainda tem um tipo de número que nós não consideramos ainda. Esse número, pessoal, é a nossa dízima aperiódica, quando não tem uma repetição. Então a gente deve lembrar, na nossa escola básica, lá que a gente trabalhou com o tal de π. O π é aproximadamente 3, lá 14, e aqui eu tenho uma dízima aperiódica e não periódica. O que significa isso? Que eu tenho que representar assim, ó, aproximadamente 3,14. Tranquilo? Então, quando a gente coloca aqui as dízimas aperiódicas, aqui entraria também, se vocês forem lembrar,
a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é 1,41 e assim por diante. Também não tem uma repetição. Então é aproximadamente 1,41. Bom, quando a gente coloca aqui esses números que a gente chama de irracionais, a gente completou essa reta. E quando a gente completa a reta, ó, a gente fechou essa retinha, a gente está em front of, observem, ao conjunto dos números reais, que é o universo que a gente vai trabalhar quando for estudar funções. A gente trabalha com funções reais de variável real. São funções onde os elementos que eu vou usar são os reais. E o resultado também vai pertencer ao conjunto dos números reais. Isso não significa que a gente não tenha funções de números inteiros em números inteiros ou de naturais nos naturais. Isso pode acontecer, mas quando a gente fala de funções reais de variável real, a gente está falando de uma coisa maior. O que vier para baixo é tranquilo em termos de elementos, gente. Então, o que a gente acabou de fazer foi construir os principais conjuntos numéricos e saber com quem a gente está lidando daqui para frente, ok? Então, vamos lá. Então, agora que a gente fez esse movimento, nós vamos trabalhar em cima de uma ideia extremamente importante. Como nós citamos a razão, nós vamos fazer o seguinte movimento, olha só. Falamos em razão, né? O que a gente entende por razão? Razão, gente, é ninguém mais e ninguém menos que um quociente, uma fração. Então, isso é aquilo que a gente chama de razão, ok? Esse A a gente chama de antecedente. O A a gente vai denominar antecedente da razão. E o B a gente chama de consequente. Então, a gente tem o antecedente e tem o consequente. O que acontece, pessoal? Identificamos os elementos, tá? A gente sabe que, por ser uma razão, necessariamente esse B ele vai precisar ser sempre uma coisa diferente de zero. Eu jamais vou poder dividir por zero. E o que a gente se pergunta é o seguinte: onde é que eu uso essa razão? E aí a gente pensa assim, quer ver? Ó, basicamente, a gente estabelece a razão como uma forma da gente comparar elementos, coisas, né? Eu quero comparar grandezas. Então a gente trabalha com razão quando a gente quer estabelecer simplesmente uma comparação. Bom, tudo bem, até aí nada demais. Mas essa comparação, ela pode envolver elementos ou grandezas de mesma natureza ou de natureza diversa. O que é isso? Bom, a gente entende mesma natureza como sendo, eu estou comparando o quê? A minha idade com a idade de outra pessoa. Eu estou comparando o meu peso com o peso de outra pessoa. O tempo com um outro tempo, entendeu? Então a gente está comparando grandezas de mesma natureza. Então o que acontece? Nesse caso, um dos momentos assim, interessantes é quando a gente está lidando com escala. Sim ou não? Escala. A escala é uma forma de usar a razão. O que é a escala? É a razão entre o tamanho da figura no desenho e o tamanho real dessa figura. Tranquilo? Então isso é a escala. Então quando a gente tem, por exemplo, assim, ó, uma escala dada da seguinte maneira: 1:700. O que significa isso? Que cada 1 centímetro no desenho equivale a 700 centímetros. Tranquilo? Então, basicamente a ideia é essa, tá? Eu estou lidando com uma relação entre grandezas que têm a mesma natureza. Quando eu tenho grandezas com natureza diversa, o que acontece quando eu estabeleço essa relação? A diferença basicamente, pessoal, é que aqui assim não tem necessidade da gente colocar a unidade, né? Então, o que acontece? Lá já precisa, tá? E o que vai identificar é sempre ter a unidade ou não ter a unidade. Então, a gente pensa assim, para a gente se situar, tá? A gente pode pensar assim, ó, em densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? A densidade demográfica
é simplesmente uma razão que engloba, observa pessoal, a população de uma região, um estado, um país, dividido pela área. Então a gente tem uma população dividida por uma área. Isso seria um exemplo de densidade demográfica, um exemplo de razão, com grandezas diferentes. Então a gente pode pensar assim, quer ver? Com relação a isso aqui, a gente poderia dizer que a gente tem, vamos supor o seguinte, quer ver? Vamos supor uma relação. Eu tenho lá 400 habitantes por, olha lá, quilômetro quadrado. Tranquilo? Então significa que numa área de 1 quilômetro quadrado a gente tem 400 habitantes. Claro que o fato de ter as unidades nos facilita sensivelmente, porque a gente já identifica o que a gente está lidando, tá? Essa é a ideia, gente. Aqui, no caso da escala, existe uma convenção, né? Que eu tenho 1 centímetro para 700 centímetros, ok?